Irmãos, ser cristão significa estar o tempo todo em dívida com o nosso próximo. E obviamente aqui eu não estou falando de uma dívida de dinheiro. Não entenda isso errado, por favor. Mas eu estou falando de uma dívida de amor. Porque o texto de Romanos 13:8 diz: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. E lendo esse texto, a primeira impressão que dá é que apesar de nós não podermos ficar devendo dinheiro uns aos outros, nós temos permissão de ficar devendo amor. Não parece? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E se você ler esse texto da forma errada, você vai concluir: então o amor eu posso ficar devendo. Irmãos, nós não temos a permissão de ficar devendo amor. Acontece que o padrão que nós somos chamados a reproduzir, ele é tão alto, que querendo ou não, gostando ou não, nós sempre estaremos devendo amor uns aos outros. O padrão que nós somos chamados a imitar é o de João 15:12, em que Jesus diz: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Você já entendeu por que a gente sempre está devendo amor? Porque o modelo de amor que nós somos chamados a imitar é o amor sacrificial de Jesus, que é simplesmente o maior, melhor e mais perfeito amor que existe e que já existiu em toda a história. Irmãos, ser cristão, portanto, nos coloca em uma dívida relacional. Suas contas podem estar em dia. O seu score pode estar muito bom. Seu nome pode estar longe do Serasa e do SPC. Mas todo cristão, inevitavelmente, continua sendo um devedor de amor ao próximo e principalmente aos seus irmãos na fé. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já ficou endividado alguma vez? E quem aqui já perdeu o sono porque estava endividado? Não conseguia dormir de tanta preocupação. Agora, a próxima pergunta é: por que as nossas dívidas materiais e financeiras causam tanto pânico em nós, mas a nossa dívida de amor, a gente dorme tranquilamente com ela? Ninguém deixa de dormir pensando: nossa, eu preciso demonstrar meu amor pelo meu próximo. Ninguém deixa de dormir pensando: nossa, tem alguém precisando de mim na minha família, na igreja. Ou é assim? Irmãos, talvez isso seja dessa forma porque nós estamos envolvidos demais com o mundo material, consumindo. E nós estamos pouco envolvidos com as pessoas, com os relacionamentos de fato. No sermão de hoje eu quero te convidar a meditar na parábola do credor incompassivo. Alguém que mesmo tendo sido perdoado com o perdão mais perfeito que existe, que é o perdão divino, ainda assim ele se recusou a pagar a sua dívida de amor. Ele se recusou a perdoar o seu irmão, o seu próximo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o testemunho do evangelista Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 35. Mateus capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 35.
Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes, deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: olha, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E, irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Irmãos, uma boa parte do ensino de Jesus registrado nos evangelhos aconteceu através de parábolas. E o mestre, ele empregava esses recursos, como a parábola, tanto para facilitar o entendimento para os seus discípulos, mas também para dificultar o entendimento aos seus opositores, os religiosos da época. E geralmente, irmãos, essas histórias contadas por Jesus usavam elementos da vida cotidiana para expor verdades a respeito do reino de Deus, com a intenção de produzir nos ouvintes uma mudança de pensamento e uma mudança de comportamento, uma transformação de fato. Uma vez, um professor chamado Celso Eronides, ele me ensinou a diferença entre mitologia e parábola. Ele disse que mitologia é usar das coisas celestiais para explicar as coisas terrenas, enquanto parábola é usar das coisas terrenas para explicar as coisas celestiais. E então nós chegamos diante desta parábola, no contexto dela, e nós vemos que Jesus já estava falando sobre ofensas pessoais. No versículo 15 ele disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele só e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora, se ele se recusa a te ouvir, o texto diz: faça uma demonstração coletiva. Ele não diz dessa forma, né? Mas ele diz: chama 2 pessoas e vai falar com ele novamente. Se ele se recusar a ouvi-los, aí você diz à igreja. Então essa pessoa vai receber uma admoestação eclesiástica da igreja. E se ele também se recusar a ouvir a igreja, o que Jesus disse? Trata como gentil ou publicano. Ele mandou tratar mal? Ele falou: não, mas você entende que a pessoa que resiste à palavra, ela deve ser tratada como alguém que ainda não é irmão, que não foi alcançado pela graça de Deus. Porque quem foi alcançado pela graça de Deus se submete à palavra de Deus. Então Pedro entendeu naquele momento que era necessário buscar a reconciliação com os irmãos e perdoá-los. Só que Pedro tem
algo no coração dele que faz com que ele pense, espera aí, tudo bem, eu entendi essa questão de procurar o irmão, de perdoar, de tudo mais, mas até que ponto? E aqui a gente começa a imaginar Pedro refletindo sobre isso. Até que ponto eu perdoo o meu irmão? Se ele pecar uma vez, se ele pecar duas, se ele pecar 3 vezes contra mim, tem que ter um limite. E aí então Pedro, como ele não consegue guardar isso só para ele é sempre o que fala, ele pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Irmãos, a discussão rabínica da época tinha um consenso de que um irmão pecando contra nós, ele deveria ser perdoado até 3 vezes, por um pecado repetido. Passou disso, chega, já foi graça demais. E talvez Pedro e as outras pessoas presentes tenham considerado essa sugestão muito generosa. Perdoar 7 vezes. E até mesmo no mundo de hoje, talvez você olhe e pense assim, não, eu já perdoei 7 vezes tal pessoa. Nossa, quanta graça, quanta misericórdia, né? Mas a resposta de Jesus, ela estilhaça com essa mesquinhez humana calculada. Porque enquanto Pedro esperava ouvir uma resposta do tipo, 2 está bom, Pedro. 3 está bom, Pedro. Vai, 7, gostei da sua sugestão. Aí Jesus vem e responde, olha, eu não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, ao usar a expressão 70 vezes 7, Jesus revelou o elevado padrão da graça e da misericórdia de Deus, que exacerba, exagera e supera qualquer resquício de suposta bondade humana. Que mais? Ao usar a expressão 70 vezes 7, Jesus não tinha intenção de estabelecer uma cota para a prática do amor e do perdão. A intenção de Jesus não é que Pedro pegasse um caderninho e começasse a anotar. João, você já está na 13ª, hein? Eu estou contando, quando der 490. Ou tem uma tradução que coloca 77. E aí já eu vou explicar o porquê dessa tradução falar 77. Mas Jesus não queria que Pedro pegasse um caderninho ou que nós fizéssemos isso e começássemos a contar. Deixa eu ver quantas vezes o Léo já me ofendeu. E aí eu vou. Léo, a graça veio até aqui. Agora você vai experimentar meu juízo e o meu rancor. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está usando uma figura de linguagem que chama-se hipérbole. A hipérbole é um exagero proposital. Então, quando ele diz 490, 70 vezes 7, ou dependendo da versão 77, seja como você ler esse texto, a intenção de Jesus é realmente mostrar que o perdão deve ser ilimitado e não calculado. Irmãos, não há alguém que tenha amado tanto a ponto de dizer, eu não preciso mais amar. Não há alguém que tenha perdoado tanto que não precise mais perdoar. Se Deus não calcula os nossos pecados, por que nós calculamos os pecados dos outros? Se Deus não nos trata segundo os nossos pecados, por que nós tratamos as pessoas segundo os pecados delas contra nós? Ou até mesmo pecados que não são contra nós. Sabe qual é o pecado mais odioso? Aquele que a gente mais odeia é aquele que a gente nunca cometeu. Esse é o nosso farisaísmo. É tipo Davi, né? Que foi lá, tomou a mulher de Urias, se deitou com ela, adulterou.
E aí o profeta Natan aparece 1 ano depois, conta uma historinha. Olha, um homem era muito rico, ele tinha um rebanho inteiro de cordeiros, mas ele estava recebendo um viajante e ele escolheu sacrificar o cordeiro único de um vizinho pobre, que tinha um único cordeiro. E esse cordeiro não aponta para Cristo não, tá? Isso é só uma história. Natan repreende Davi, mas Davi ainda não percebeu que ele quer uma repreensão. Davi logo fala, esse homem é digno de morte. E aí Natan diz, esse homem é você, rei Davi. E sabe o que eu acho interessante? Que quando nós vamos lidar com os nossos pecados, nós desejamos misericórdia, graça e compaixão. Mas quando se trata dos pecados dos outros, aí nós somos juízo, rancor, ressentimento e vontade de matar. Misericórdia para mim, juízo para eles. A gente é muito incoerente. Quando Jesus usa a expressão 70 vezes 7, ele inverte a lógica de vingança de Lameque, o descendente de Caim que fez uma música cantando o seu homicídio e invocando severa vingança sobre quem tentasse feri-lo. Quando nós pregamos Gênesis, eu falei isso aqui. Caim teve um descendente chamado Lameque. E vocês sabem muito bem que Deus colocou um sinal de graça em Caim para que ninguém o ferisse. E Deus disse, se alguém tocar em Caim, eu o vingarei 7 vezes. E esse Lameque, com certeza essa história chegou aos ouvidos dele, porque ele comete um assassinato e ele começa a zombar da graça de Deus. Ele diz às suas mulheres, olha, eu matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Como eu já disse, ele não matou 2 homens. Isso é uma poesia. Então a linha de cima está reafirmando a de baixo. E aí ele diz, se Caim será vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7, ou 77 vezes. Agora a gente entende por que Jesus usou esse número. Ele estava querendo dizer que o perdão deve ser ilimitado. Mas quando ele usa esse número, ele está invertendo a lógica de Lameque. A resposta de Jesus para Pedro mostra como Deus é diferente da humanidade. Porque enquanto os seres humanos têm 70 vezes 7 de vingança para praticar contra os seus ofensores, Deus tem 70 vezes 7 de perdão para dispensar a todo pecador arrependido. Irmãos, Deus é diferente de nós. E então, como forma de ilustrar o perdão ilimitado de Deus e o perdão limitado humano, Jesus contou a parábola do credor incompassivo. O que é incompassivo? Sem compaixão. Irmãos, Jesus comparou o reino do céu nessa parábola a um rei que quis acertar conta com seus servos. E a parábola começa dizendo que logo foi apresentado ao rei um servo que devia 10.000 talentos. E o valor dessa dívida é importante para nós entendermos a parábola. Eu vou fazer algumas afirmações para vocês entenderem o que significa 10.000 talentos. O peso dessa informação. Um talento era uma espécie de cômputo monetário equivalente a 6.000 denários. 10.000 talentos era o equivalente, ou melhor, isso. 10.000 talentos era equivalente a 60 milhões de denários, na verdade. E um denário era o salário diário de um trabalhador braçal. Ou seja, para um trabalhador braçal pagar essa dívida, ele deveria trabalhar, em média, uns 170 anos para conseguir pagar o valor dessa dívida, gastando tudo o que ele recebesse só para pagar a dívida. Irmãos, 10.000 talentos era 10 vezes o valor do imposto arrecadado pelo país nos tempos do Herodes o Grande. Então, se a gente olhar para esse valor, nós vamos chegar à conclusão que era absolutamente impossível que qualquer trabalhador comum fosse capaz de pagar
o valor dessa dívida. Ninguém poderia. E por essa razão, o texto diz: não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então o rei fala o seguinte: olha, você não tem como pagar os 10 mil talentos? Então vamos lá, sua família vai ser vendida como escravo. Vocês são meus escravos agora. Ou a família seria vendida, né? E esse dinheiro da venda iria para o rei. E aí esse servo endividado, o que ele faz? Ele começa a clamar por clemência, misericórdia, graça, compaixão, porque ele não tem o que fazer. Ele está desesperado, versículo 26. Prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Mas não é verdade. Ele está dizendo que vai pagar tudo porque ele precisa de misericórdia. Mas era impossível o servo pagar esse valor para o rei. Irmãos, a dívida era tão alta que só havia uma forma desse servo ser poupado. Qual? Através do perdão do rei. E por incrível que pareça, foi o que aconteceu. Versículo 27. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Comovido, o rei olhou para aquela situação miserável daquele servo, prestes a perder a própria vida e de toda a família. E ele ouviu a súplica do servo e teve compaixão dele. Outra expressão que o texto usa: soltou-lhe. Aquele servo merecia ser preso, ser vendido como escravo, perdendo o direito da sua liberdade. Mas o rei o deixou livre, o libertou. Terceira expressão que aparece no texto: perdoou-lhe. Aquele servo inadimplente não foi solto para trabalhar, juntar dinheiro e pagar a dívida. A sua dívida foi cancelada. E o motivo pelo qual o servo foi perdoado não é outro senão a graça, a misericórdia e a compaixão desse rei, que eram infinitamente maiores do que o valor da própria dívida. O que aquele servo não era capaz de fazer para anular o seu débito, o rei fez por ele. Porque para você perdoar a ofensa de alguém contra você, você precisa assumir o prejuízo. Para nós perdoarmos uns aos outros, nós precisamos assumir o prejuízo. Se eu empresto meu violão para você, e você derruba o violão e estoura a caixa do violão, se eu te perdoar, ainda assim eu preciso comprar outro violão, eu preciso pagar pelo conserto do violão. Ou seja, perdoar significa assumir o valor da dívida. E quando o rei faz isso, ele está trazendo a dívida para ele. Enfim, o servo foi embora, livre e perdoado. E agora nós temos uma segunda cena na parábola, que vai do versículo 24 até 30. Quando esse servo sai da presença do rei, ele encontra um dos seus conservos, uma pessoa que serve juntamente a ele. E esse servo lhe deve 100 denários. Irmãos, 100 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho braçal, o que facilmente poderia ser pago num período de 3 a 4 meses. O que eram 100 denários, perto da dívida perdoada de 10 mil talentos? Nem 1%. Só que o texto diz que a postura do servo foi a seguinte: o servo que foi perdoado, ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários, algo que era possível ser pago. O texto diz que ele, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. E então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. E nesse caso era possível, porque o valor é alcançável. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Você consegue perceber a diferença que há entre o rei e o servo?
Enquanto o rei perdoou-lhe e soltou-lhe, o servo que foi perdoado, quando ele encontrou alguém que lhe devia, ele agarrou e sufocou o seu conservo que lhe devia. Ele disse: paga o que me deves. E quando ele diz isso, o servo ele se recusa a atender o pedido de misericórdia, o pedido de clemência do seu conservo, exigindo então o pagamento da dívida. Então ele o agarra. E o que é agarrar? É o contrário de deixar ir. É privar a pessoa da liberdade, lançando-a em uma prisão. Foi o que ele fez. É reter ao invés de soltar, ao invés de liberar. E o texto diz que ele o sufocou. É o contrário de perdoar. É exigir o pagamento da dívida de forma severa e sem compaixão. É a recusa de dispensar amor e perdão. E então, irmãos, depois que nós fomos surpreendidos pelo tamanho da graça, da compaixão e da misericórdia de um rei que perdoou uma dívida tão alta, agora nós somos surpreendidos pela ingratidão do servo, que tendo sido liberto, escolheu prender. E mesmo tendo sido perdoado, escolheu reter o perdão. A graça é surpreendente, mas a ingratidão, a incoerência do servo também é muito surpreendente nesse texto. Então nós chegamos na cena final, em que há um reencontro do servo com o rei. O servo que foi perdoado, mas não perdoou. Essa história chegou aos ouvidos do rei. E o texto diz: este então chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E, irado, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. As palavras que me chamam a atenção nesse último diálogo é: devias ter compaixão. O rei revogou a sua decisão porque acreditava que a mesma misericórdia que aquele servo tinha recebido ao ser perdoado deveria ser reproduzida no tratamento do conservo. De forma que negar isso ao outro era um ato claro de injustiça. E aí o texto diz que esse que foi perdoado, mas que injustamente se recusa a perdoar, ele é entregue aos torturadores e ele é lançado numa prisão. É assim que o texto termina. E irmãos, depois que Jesus conta essa parábola, ele traz uma aplicação que pode ser chocante para nós. Versículo 35, ele diz: assim também vos fará meu Pai Celestial, o Rei, se cada um de vós, o servo, não perdoar de coração ao seu irmão, o conservo. Essa é a representação dentro desta parábola. Parafraseando o que Jesus disse com essa parábola, é como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, para de fazer contas. Não se trata do número de vezes que você precisa perdoar, mas do tamanho da dívida que você tinha e do tamanho do perdão que você recebeu. Quem foi perdoado sem moderação, também precisa aprender a perdoar sem limites. Irmãos, a parábola do credor incompassivo é, de certa forma, a nossa história. Porque, por causa do pecado original, todo ser humano nasce na condição de pecador e por isso tem uma dívida incalculável diante de Deus. Qual seria o tamanho dessa dívida nossa diante de Deus? Faz o cálculo. Todos os pecados que você já cometeu. Vai calculando aí. Todos os pecados que você comete hoje.
Soma aí. Eu estou dando tempo para vocês calcularem, tá? Agora soma todos os pecados cometidos aos pecados que você comete no presente e todos os pecados que você ainda vai cometer na sua vida. Esse é o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Calculou? Como está o seu score diante de Deus hoje? O débito é muito grande, né? A falta é muito grande. Os nossos pecados são incontáveis. Irmãos, essa dívida é tão grande, mas tão grande, que nenhum de nós somos capazes de pagá-la. 10.000 talentos é muito pouco diante da nossa dívida diante de Deus. A verdade é essa. É só uma figura, 10.000 talentos. Mas é uma forma de dizer, vocês não podem pagar esse preço. E como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, por causa da nossa iniquidade, das nossas transgressões, nós merecemos que essa dívida seja cobrada. Merecemos a prisão. Merecemos ser tratados como escravos. Nós merecemos a morte, nós merecemos o sofrimento e a condenação eterna. Já disse, Romanos 3, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram e juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, os 10.000 talentos da parábola nos lembram tanto do tamanho da nossa dívida impagável diante de Deus, quanto da nossa condição de perdição diante de Deus. E assim como aquele servo, nós também pensamos que somos capazes de pagar essa dívida. Como? Através de boas obras, de práticas religiosas, de fazer o bem sem olhar a quem, de não fazer mal a ninguém, de atos de obediência. Porém, absolutamente nada do que nós fazemos ou deixamos de fazer é capaz de cancelar essa dívida. Irmãos, fato é que assim como na parábola, quando termina, haverá um dia em que todos nós estaremos diante do tribunal de Deus para prestar contas dessa dívida. Mas aqui está a boa nova do Evangelho. Deus manifestou a sua graça ao enviar Jesus ao mundo para tomar o lugar dos seus escolhidos na cruz, morrer por eles e pagar essa dívida. O rei gracioso da parábola, que teve compaixão dos seus servos, é a figura do Deus que teve compaixão de nós e que, mediante o arrependimento e a fé no sacrifício do seu Filho, cancelou a nossa dívida, nos libertou e nos perdoou. Colossenses 2,14 diz que Jesus tomou a escrita de dívida que era contrária a nós, que constava contra nós em seus mandamentos, e removeu-a, cravando-a na cruz. Irmãos, Cristo pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue. Não fosse a graça, não fosse a misericórdia, não fosse o perdão de Deus, não fosse a bondade de Deus, cada um de nós ainda estaríamos endividados e mortos em delitos e pecados. Mas o amor de Deus é infinitamente maior do que a nossa dívida. O perdão supera a ofensa. Paulo vai escrever em Efésios 3,18 que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Cristo manifestou a sua maravilhosa graça ao morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui vem a aplicação final. Apesar da graça que nos foi dada em Cristo Jesus, muitas vezes nós temos dificuldades de reproduzir essa graça no relacionamento com os outros. O Senhor nos soltou e perdoou, mas muitas vezes nós queremos agarrar e sufocar aqueles que nos devem.
Irmãos, a falta de perdão é uma espécie de esquecimento ingrato da dívida e do perdão que nós recebemos de Deus. Se você está agarrando e sufocando as pessoas por aí, isso é um indicativo claro de que você precisa ser transformado nisso, de que você precisa perdoar como Cristo perdoou, de que você precisa parar de guardar ressentimento, rancor, mágoa, de que você está carregando um fardo que não é seu, que ele não é necessário. E nós também estamos esquecendo do quão pecador nós somos e de quão tamanha graça e misericórdia o Senhor dispensou a nós. Por isso, irmãos, nós precisamos lembrar que a ofensa que os nossos pecados representam contra Deus é infinitamente maior do que qualquer ofensa que alguém possa praticar contra nós. E, portanto, se nós quisermos aprender a perdoar, é necessário nós pararmos de pensar no que as pessoas fizeram contra nós e começarmos a pensar no que Cristo fez por nós, no que Cristo fez em nosso lugar. Essa mesma graça, pelo poder do Espírito nas nossas vidas, nos capacitará a perdoar. Ah, mas ele não merece, mas ela não merece. Nós merecíamos o perdão de Deus? Seja com juízo ou com perdão, a forma como tratarmos os outros será exatamente a forma como seremos tratados por Deus. E aqui tem duas interpretações possíveis. Eu quero trazer aos irmãos a primeira possibilidade. Neste caso, quando o texto fala ser entregue aos verdugos, aos torturadores e lançado na prisão, uma possibilidade é que isso seria uma forma de dizer que a falta de perdão traz muitos sofrimentos, ao invés de uma referência direta à condenação eterna e ao julgamento final. Alguns interpretam dessa forma. Mas de qualquer forma, irmãos, você percebeu que na parábola, com exceção do rei, tanto o servo quanto o conservo terminam numa prisão? De fato, a falta de perdão é uma prisão emocional, psicológica e espiritual, que faz até o nosso corpo adoecer. Já é comprovado cientificamente que um câncer pode ser desenvolvido por causa de rancor, por causa de problemas emocionais como esses. Irmão, a falta de perdão não prejudica ninguém mais do que você mesmo. Não prejudica ninguém mais do que a nós mesmos. Quando nós não perdoamos uma pessoa, ao invés de sermos obedientes e submissos ao Senhor, nós passamos a ser controlados pela pessoa que nos feriu. Porque ela cria um triplex na nossa cabeça. E aí você tem que ficar se dando ao trabalho de atravessar a rua, fugir do mesmo corredor e ficar pensando. Ou quando você tem um evento que você precisa ir, a pessoa estará presente, aí você, não sei o que. Consegue ver a prisão? A vida seguiu, talvez já faz muito tempo que aconteceu a ofensa. Mas o problema continua. E ao invés de sermos controlados ou submetidos ao Senhor, nós estamos sendo controlados pela outra pessoa e pelo sentimento que nós temos em relação a ela. Porque nós não podemos olhar para elas sem raiva, sem ódio, sem desejo de vingança. Isso é uma prisão. E se você tem esses sentimentos em relação a alguém, o Evangelho te chama hoje a se arrepender,
a deixar isso de lado. A reconciliação, como eu vou falar já já. Mas a primeira possibilidade é essa. Alguns entendem que a prisão no final da parábola é apenas um indicativo assim, ó. Você não quer perdoar? Você vai sofrer. Mas existe uma segunda possibilidade, em que ser entregue aos verdugos, aos torturadores, lançado na prisão, seria uma referência clara ao julgamento final, sendo a falta de perdão um indicativo de que não fomos verdadeiramente convertidos. Essa é uma outra opção. Por quê? Porque aquele que não perdoa as faltas dos seus devedores demonstra não ter recebido o perdão de Deus. E a menos que se arrependa e confie na obra de Cristo para a salvação, permanecerá no estado de condenação. Irmão, sabe qual é o problema? Que aquele que não perdoa, ele está apoiado na justiça própria e não na graça de Deus. Quem vive pela graça, perdoa. Quem vive pela justiça própria, agarra e sufoca. Quem vive pela justiça própria está sempre se comparando com o outro, ignorando, desprezando, maltratando, olhando com altivez, tratando com superioridade. Aquele que não perdoa, irmãos, ele não pode nem orar o Pai Nosso com honestidade. Porque aí ele vai chegar numa parte da oração que ele vai dizer assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Se ele for sincero, ele oraria dizendo: não perdoe as nossas dívidas, assim como nós também não temos perdoado aos nossos devedores. Se for sincero, a oração deveria ser feita dessa forma. Irmãos, você não é salvo porque perdoa pecados dos outros. Mas você perdoa os pecados dos outros porque você é salvo. Nós não temos poder, forças, nem capacidade de praticar isso pelo nosso próprio braço, pelo nosso próprio caráter. É o Espírito Santo que nos capacita a perdoar. Então eu venho através desse sermão dizer para você: você não precisa mais permanecer nesta prisão. Porque o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão que nós tomamos com a ajuda do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E a pergunta é: quanto tempo nós ainda queremos permanecer presos? Quem você precisa perdoar hoje? Quem nós precisamos perdoar hoje? Se você é o ofensor, se você ofendeu alguém, o que a Bíblia diz? Mateus 5:23. Quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E se você é a pessoa que foi ofendida, o caminho é o mesmo. Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. E lembrando que o objetivo não é ganhar do irmão, é ganhar o irmão de volta. Seja como for, irmãos, se há alguém que você sabe que precisa fazer isso, faça hoje mesmo, procure essa pessoa hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Reproduza a graça que você diz que recebeu de Jesus, de Deus. Manifeste a salvação de Deus operando em você, através do perdão. Para a gente encerrar, eu quero ler um escrito neste livro do pastor Tim Keller. Ele diz o seguinte: quando nós que vivemos somente pela misericórdia de Deus passamos a julgar os outros, não estamos nos colocando no lugar de Deus? Se isso for verdade, estamos julgando uns aos outros, pagando na mesma moeda, sofrendo retaliação e vingando-se novamente.
Nós somos servos que agem como se fossem o rei. O que poderia transformar nosso coração? Somente a visão do amor extraordinário do rei que se tornou servo. Que se tornou servo tem força, somente a visão do amor extraordinário do rei que se tornou servo tem força para impedir que um servo se comporte como se fosse o rei. Nós devemos estar no banco dos réus, mas nos colocamos na cadeira do juiz. O Senhor, porém, que se sentava na cadeira do juiz do universo, desceu até a terra, se colocou no banco dos réus e foi até a cruz. O juiz de toda a terra foi julgado. Ele foi punido em nosso lugar. Ele assumiu o castigo reservado para nós. Nós temos procedido como servos, ou nós temos procedido como se nós fôssemos o rei, a quem pertence o julgamento final. Irmãos, Jesus é o servo perfeito. Ele não tinha qualquer pecado, mas ainda assim, ele orou por seus torturadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Colossenses 3, 12 e 13 diz: Então, como santos e amados eleitos de Deus, indicativos, o que nós fazemos? Agora vem os imperativos. Revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, o estudo da próxima quarta, e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Irmãos, a minha oração é para que Deus seja glorificado no mundo, pelo coração regenerado e perdoador que Ele nos deu, e que está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, para ser santo, como também é santo aquele que nos chamou. Pai, obrigado por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós sabemos que somos pecadores